Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Sobre o nome comunismo, porque ele pega muito mal com as pessoas, né? Não tem uma fama muito boa e quando tu se apresenta como um comunista, a maior parte das pessoas já não, nem quero votar nesse cara. Como é que tu enxerga o que aconteceu já na história, os exemplos que as pessoas dão, Coreia do Norte, Cuba, dos genocídios, Stalin e tal? Como é que tu enxerga toda essa história para ainda manter o nome comunismo como algo bom e legal? Bom, eu acho que de fato, né, tem muito esse preconceito, e aí o próprio Marx no Manifesto Comunista ele abre, né, a ideia do espectro Ronda Europa, porque tá todo mundo falando do comunismo também, mas ninguém, é algo ainda meio fantasmagórico, você não consegue definir muito bem que forma tem, o que é isso. Todo mundo que faz uma mínima oposição é acusado de comunista. Ele falou, então chegou a nossa hora de nós comunistas dizermos quem somos, o que nós defendemos e o que nós entendemos dessa sociedade. Né? Então, esse processo eleitoral tem sido muito positivo para isso também, para a gente poder se apresentar, né, para além do que fala os bolsonaristas, para além do que fala a mídia liberal, para além do que fala, né, a esquerda, que tem setores da esquerda que são anticomunistas também, vamos dizer nós, né, o que nós pensamos e o que nós defendemos. Então, acho que aí está um primeiro ponto. Sobre as experiências socialistas, né, a gente faz um balanço crítico delas. A gente tem um documento no site do PCB que é o balanço das experiências socialistas do século XX, né? Que é entender que todas elas trouxeram avanços, né? E muito do que se diz dos genocídios, dos assassinatos de milhões, né? Das formas de governo, né? Equiparando nazismo e comunismo, tudo isso faz parte, inclusive, né, da ideologia dominante, assim, no sentido de criticar todas essas experiências, apresentar como que o que houve de alternativa foi muito mais sanguinária, o que há no capitalismo hoje é ruim, mas o que teve como alternativa foi extremamente autoritária, sanguinária, né, promoveu o caos, uma perda de controle, enfim, né, como se fosse algo... É isso, né? Meio que fora de controle. E não tem nenhuma análise concreta de fato do que... Você nunca vê, né, nessas críticas uma análise de fato do que foram essas experiências ou do quanto elas contribuíram, né, de uma maneira mais generalizada para as condições de vida da população, ou mesmo entender como funcionaram essas formas políticas, né, se democráticas, se não democráticas. E aí acho que tem alguns exemplos que são bons de ser citados assim, né, de próprias gafes que ocorrem, que surgem na própria mídia, né? Um dos repórteres aí, de jornalistas da direita liberal, Ricardo Amorim, se eu não estou enganado, tem uma famosa frase que ele está lá no jornal, na cobertura internacional, Cuba só tem 3 coisas que funcionam: é a educação, é a segurança e é a saúde. E você fala, pô, se funciona só isso, você pergunta se puder fazer um plebiscito para a população. No socialismo funciona a educação, a saúde e a segurança. Vocês querem transitar para a sociedade? Acho que o plebiscito ganhava, né? Um camarada, inclusive, o camarada Primitivo, né, que é um MC Primitivo, ele inclusive usa, né, ele tem uma das músicas que fala sobre Cuba, ele usa esse recorte na música, inclusive, porque é isso, fica muito escancarado. E tem uma outra que eu gosto de citar muito, eu gosto muito de esporte, sobretudo futebol, que é a experiência do Petkovic, né? Que ele vivia num país, né, socialista do leste europeu. Iugoslávia, né? Iugoslávia. E aí, primeiro, a pergunta, eu acho que era uma jornalista da Sport TV, a primeira vez que ocorre isso. Que ele começa a criticar e pergunta como era. Eu falo, não era assim não, o espaço que eu vivia era muito bom lá. Inclusive eu saí de lá basicamente porque deixou de ser socialista. Aí a outra é na Ana Maria Braga, ela também cria toda a imagem negativa assim do que seria um país socialista. Não, mas esse não é o país que eu vivia. O país que eu vivia tinha educação para todo mundo, acesso à saúde. Inclusive me tornei esportista porque tinha um grande incentivo ao esporte, todos praticavam, estavam presentes no espaço público, né? Então, assim, para dizer que falta também, acho que tem sido importante, inclusive, muito dos camaradas, né? O Gustavo, que já veio aqui, o Ian, que vem amanhã, que tem feito esse trabalho também, né, de debate de ideias, né, da batalha das ideias que a gente coloca. Tem o camarada Jones, o pessoal do Revolu Show, né, João Carvalho, diversas pessoas que têm feito esse debate, né, não só do que nós propomos, mas também o debate histórico, né, do que foram as experiências socialistas, para poder desmistificar um pouco isso, né, para poder mostrar como elas, na verdade, foram avanços, né, para os direitos dos trabalhadores, né, avanços civilizatórios que não restringiram sequer, né, aos seus próprios países, né? Eu lembro que
Algo, por exemplo, do direito da mulher na União Soviética, que avançou muitíssimo, né? Lá tinha um programa, uma política de construção dos restaurantes públicos, né? Que é algo que a gente defende aqui, que tinha como mote, né, pelo fim da escravidão no trabalho doméstico, né? Entendendo que o sobretrabalho, o trabalho não remunerado que as mulheres faziam na sociedade, cuidando da casa, cuidando da alimentação, das roupas, né, e o cuidado dos filhos. Uma universalização do acesso às creches, né, em período integral, e até coisas no ponto de vista da relação, né, social, amorosa, que era a questão do direito ao divórcio, né, que para divórcio tem que as duas partes assinar, então isso faz postergar durante muito tempo relações violentas. Então o divórcio poderia ser unilateral: se eu não quero estar mais, posso, né, pedir o divórcio. O próprio direito ao aborto, né, que é uma questão de saúde, que inclusive é um tabu para a esquerda, que defende nos espaços da esquerda, mas quando vai para o debate público não faz o debate de conscientização do que isso representa, porque vai perder voto com a direita evangélica, enfim, né? Então acho que quando a gente para analisar as experiências concretas, é muito diferente do que diz, né, a grande mídia, do que buscam demonizar as experiências socialistas, assim. Mas é óbvio que tiveram contradições, né, mas elas precisam ser entendidas como uma experiência histórica para a gente avançar, né, e fazer melhor na nossa experiência brasileira de Revolução Socialista, por exemplo. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.